Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ao meditar sobre este versículo, o Senhor me levou a mergulhar em uma verdade que muitas vezes deixamos de lado para poder imaginar e seguir caminhos traçados por homens e pela sua inteligência. Não que não devamos estudar e nos instruir naquilo que somos hábeis, não é isso. É que muitas vezes deixamos de lado o que realmente nos importa para acreditarmos em falácias e não naquilo que o Senhor entregou em nossas mãos. E nisso, quero expor 3 situações que Abraão nos ensina quando se trata de fé. Uma delas é observe aquilo que o Senhor prometeu para ele e a partir daí ele começou a colocar sua fé em ação, como descrito no livro de Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, que diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nosso vasto conhecimento, ou nossa ignorância, não tem respostas para aquilo que o Senhor gerou espiritualmente. Ainda que quisermos buscar uma solução científica, o Senhor revela o sobrenatural em nossa vida. Abraão nos ensina a ouvir a voz do Senhor e não questionar. Ao receber a ordem de deixar a sua terra e a sua parentela para ir ao encontro da terra prometida por Deus, ele fez com que algo fosse gerado, e isso se chama fé. E sobre a fé vemos descrito também lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que nos diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aqui ele nos ensina a ouvir a voz do Senhor e lançar nossa vida naquilo que não existe, naquilo que parece loucura, naquilo que todos dizem. Você percebeu a noção? Você perdeu a noção? Você é doido? Só para manifestar a glória de Deus. E isso me levou a lembrar daquilo que aconteceu e foi relatado no filme O Fazendeiro e Deus. Que diante de problemas financeiros, diante de um tempo seco, sem chuvas, sem perspectiva para a plantação, o Senhor levou um homem a pegar sementes de batata e plantá-las. Todos acharam um absurdo, porque eram conhecedores das técnicas de plantação e sabiam que ninguém, em sã consciência, plantaria batatas em terra seca. Mas ele ouviu a voz do Senhor e, mesmo contrariando tudo e todos, plantou e creu. Foram dias difíceis, onde tinha que colocar sua fé em ação, pois muitos só chegavam para lançar palavras de descrédito e de dúvida, e muitas vezes insultá-lo. Mas, no dia da colheita, todos foram ver o que iria acontecer, para terem motivos para debochar dele. Mas, na primeira enxadada, e quando pegou a pá para retirar, sai de lá uma das melhores batatas já vistas. E a colheita foi grandiosa e um sucesso. O Senhor nos ensina que, se for para fazer, faça aquilo que Ele te ordenou.
e não o que o mundo diz. Só ouça sua voz e continue. Abraão também nos ensina a crer contra a esperança. Ainda que este relato nos mostre isso, mas existe algo grandioso que o Senhor fez e que ele creu. Sara não podia dar filhos a ele e tentou arrumar um jeito dele tê-lo. Deu Agar, sua serva, para que tivesse seu filho. Foi o que Deus mandou? Não. Mas nossa precipitação e nossa ansiedade nos levam a fazer coisas que geram incredulidade. E essa incredulidade prejudica o agir do Senhor. Ela fez aquilo que achava e não o que o Senhor ordenou. Ela não creu. Mas Abraão, vendo que não era daquele jeito que o Senhor queria abençoá-lo, quando chegou à idade de 100 anos e Sara 90 anos, pôde receber o milagre, a bênção, a promessa do Senhor, porque creram. Portanto, não esmoreça diante do tempo. Se o Senhor prometeu, não faça do jeito que ache interessante ou que te disseram. Somente creia naquilo que o Senhor te falou. Sua voz é maravilhosa e tudo o que ele diz, ele cumpre. Não olhe o tempo, continue olhando para o alto. E para concluir, Abraão nos ensina a abrir mão de tudo que amamos por amor ao nome dele. Quando o Senhor dá a ordem para entregar seu filho em holocausto, ou seja, como oferta, é lógico que mesmo sendo velho e com uma vasta experiência em tudo que viveu, ele tremeu e temeu. Mas não se titubeou. Ele chamou os servos, o menino, e obedeceu à voz do Senhor. Foi ao monte sacrificar seu filho. Mas imagine os sentimentos, os pensamentos, a aflição, a luta. Não só emocional, mas espiritual que estava vivendo. Mas ele continuou crendo naquilo que o Senhor ordenara. E ao chegar no pé do monte, até profetizou, lembra? Nós vamos e nós tornaremos. E ao chegar no momento do sacrifício, não disse nada, só preparou tudo, e até mesmo seu filho Isaque para o sacrifício. E ao pegar a faca, lá o cutelo, ouviu a voz do anjo, como descrito no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 11 e 12, que diz: O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aqui se retrata a fidelidade, a obediência, o amor, a fé e a intimidade em ouvir a voz do Senhor no momento de grande tribulação e de grande perturbação emocional. Portanto, o Senhor nos ensina através de Abraão que ao ouvir a voz do Senhor temos que executar seu chamado e andar no invisível, crer mesmo contra a esperança, obedecê-lo e temê-lo em tudo que ordenar a fazer, mesmo que isso vá contra a nossa vontade. Fazendo assim, viveremos em obediência à voz do Senhor e contemplaremos a sua glória. Quer ver o impossível acontecer? Então ouça, obedeça e faça aquilo que o Senhor te ordenou. Não são as grandes decisões que te definem, mas aquelas que vão te custar, e você vai entregar tudo o que mais ama por amor ao Senhor. E aqui fica um adendo: o Senhor vai te testar para saber se realmente está disposto a entregar tudo, ou sua atitude são meras palavras. Ouça a voz do Senhor em todos os momentos, e não fuja daquilo que Ele te ordenou a fazer. Só creia e continue. E se a terra estiver seca, plante batatas. Ou seja, na impossibilidade do homem, ouça a voz do Senhor e só faça o que Ele te mandou, te ordenou a fazer. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Somos gratos ao Senhor por mais este dia. Somos gratos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e do modo que o Senhor tem feito. Somos gratos, Pai, pelo seu senhorio. Somos gratos pelo seu amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito
e do modo que o Senhor tem feito. Graças te damos, que mais este dia o seu reino venha, e o seu querer seja revelado e seja manifesto, e que sua glória seja presente em nós, para que o Senhor mais este dia nos acrescente fé, e possamos viver neste sobrenatural, porque sabemos, quando damos o passo, o Senhor coloca o chão. Quando nós, Pai, cremos, o Senhor faz com que aquilo que não existisse começasse a existir. O Senhor, Pai, abre portas onde não há, e o Senhor cria, Pai, ambientes e faz e revela a sua presença aonde nós estivermos. Tudo para que o seu nome seja glorificado, e por isso somos gratos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor já preparou para nós. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, e que a sua abundância seja revelada na profundidade, Senhor, daquilo que nós realmente confiamos e daquilo que nós entregamos a Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos, consagrando este dia, as nossas vidas e tudo o que formos fazer para louvor da sua glória. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.